Oiê, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? 10º dia da nossa jornada. Seja bem-vinda, Elisiane, minha amiga querida. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem, querida. Boa noite. Seja bem-vinda. Maíra, querida, bem-vinda, Maíra. Boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Fábio, seja bem-vindo, Fábio. Boa noite, Fábio. Olá, seja bem-vindo, MK Pilates. Seja muito bem-vindo, tá? Como é que vocês estão, pessoal? Todo mundo bem? 10º dia já, né? Passa voando. Passa voando. Daqui a pouquinho a gente tá finalizando mais uma jornada, né, de muita expansão de consciência, de muito autoconhecimento, né, onde a gente começa a entender, saindo fora da matrix, saindo da caixinha, saindo um pouquinho do sistema, para que a gente entenda o olhar de fora, o olhar que tem de fora, né, que a gente consiga entender além dessa ilusão aqui, chamada terceira dimensão. Fernanda, querida, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem com você, Fernanda? Aquelas pessoas que me enviaram mensagem, quando eu consigo responder, olha só, às vezes eu tenho tempo de responder, tá? No meu privado. E às vezes eu não tenho tempo. Minha vida é um corre-corre, tá? E às vezes eu não tenho tempo de responder vocês. Mas assim, geralmente eu consigo responder de madrugada. Pois é. Né? Oi, Pri, seja bem-vinda, querida. Como é que você tá, Priscila? Seja bem-vinda. Boa noite, meu bem. Boa noite. Pois é, às vezes eu tenho tempo de responder, às vezes eu não tenho, gente. Viu? Mas, assim, salvo engano, eu tô devendo uma resposta aqui a Maíra. Tá, Maíra? O que você me passou foi Xambala, né? A cidade de Xambala. A cidade de Xambala, Maíra, é uma cidade que foi trazida pelo Melquisedeque, né? Pelo mestre Melquisedeque. Foi o que trouxe também os mestres ascensionados para aqui, para tomar conta dessa terceira dimensão, né? E os mestres ascensionados... Oi, Laís, bem-vinda, querida, boa noite. E os mestres ascensionados, né? A grande fraternidade branca, né? Que são os nossos irmãos que hoje nos auxiliam nesse processo de evolução. Eles residem em Xambala, né? E Xambala não é uma cidade, alguns dizem que é uma cidade física, outros dizem que é uma cidade etérica, mas na verdade ela se localiza em diversas dimensões. Xambala está em diversas dimensões. Hoje no planeta Terra, na fisicalidade, tem muitas... Oi, Vitória, boa noite, querida, bem-vinda. Tem muitas pessoas, muitas especulações sobre a localização de Xambala. Alguns dizem que fica na Amazônia, outros dizem que fica no Himalaia, e assim vai, né? Outros dizem que fica no deserto, né? Já tem uma teoria que fala que é no deserto, mas na verdade ela fica em diversas dimensões, Xambala. E ela realmente é uma cidade feita de cristal, de puro cristal. E os seres que habitam em Xambala são seres ascensos, viu? Seres ascensionados. Mas não só tem Xambala que é feita de cristal, não. Tem outras cidades também, né? Eu mesmo trabalho com a galáxia cristal, né? E ela é feita de completo cristal. Inclusive, já em desdobramento, há muito tempo atrás, eu fiz um desdobramento durante uma meditação que eu me desloquei a Xambala. É lindo demais, muito bonito. A cidade realmente é toda de cristal, tá? Os seres são seres, nem caminham, né, gente? Porque o caminhar é mais para a terceira dimensão. Erlinha, boa noite, querida, seja bem-vinda. O caminhar é mais para a terceira dimensão, né? Para nós que estamos aqui, mais aterrados, né? Mas lá nem caminham, eles flutuam,
né? E é lindo, é de fato uma cidade, né? Onde eles têm ofícios, trabalham, né? Mas todos em prol do equilíbrio do cosmos, todos em prol do equilíbrio do planeta Terra, auxiliando, enviando trabalhadores para aqui, acolhendo outros ali, né? Administrando outras cidades, outras cidades etéricas, né? E auxiliando aqui também a nossa dimensão, que é a terceira dimensão, que nós estamos aqui. Existem alguns seres galácticos que habitam Shambhala? Sim. Existem alguns seres galácticos que habitam Shambhala. Nem todos que estão lá têm a roupagem humana. Deixa eu ajeitar isso aqui. Tem a roupagem humana. Alguns permanecem com a sua roupagem humana, outros não. Outros ficam com a sua roupagem de outras galáxias, né? É muito o que cada um deseja permanecer. Como o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que é um médico espiritual, a gente sabe, né? O Dr. Bezerra, ele é um médico que ajuda muito nas cirurgias espirituais. Eu já trabalhei com o Dr. Bezerra de Menezes em cirurgias espirituais, né? E tanto ele como muitos pretos velhos também, que são seres evoluidíssimos, Dr. Bezerra várias vezes já veio se manifestar na roupagem de um preto velho, né? Então, depende muito do que eles querem se mostrar. Mas Sinara pode? Pode. Pode. Nós temos infinitas, assim, é uma forma de dizer, né? Mas nós temos muitas e muitas, inúmeras encarnações em Terra. E a gente pode usar a roupagem que a gente quiser. A roupagem que quiser aparecer, pode vir. Ou, não, ou se quiser também, nem materializa, nem aparece, né? Fica só a energia, né? Enviando e trabalhando. E tudo certo. Lá em Shambhala, né, tem muitos seres também galácticos que habitam lá. São acolhidos, né, e trabalham lá também. Como eu falei, ela fica em diversas dimensões. Mas eu não sei se foi de fato Shambhala que você se conectou, tá? Bem-vindo, Brenda, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Porque existem outras cidades. Como eu falei para você, eu me conectei também com outras cidades, que é a Galáxia Cristal, né? Existem várias naves, que inclusive já se materializou, tá, gente? Existem vários relatos aí da NASA que conseguiu, através como é o nome daquilo ali que eles mandam para o espaço? Telescópio, como é o nome daquilo ali, gente? Falem aí. Eles mandam para o espaço lá para estudar os outros planetas, né? Que vai lá nas coisas dele. Bom, é isso. Me fugiu agora. Me fugiu. Mas olha só. Eles quando enviam, eles já conseguem tirar fotos de imagem de naves que estão lá. Sondas. Isso, Brenda. Me deu um branco. Hoje eu tô assim. Hoje eu tô mais lá do que cá. Fico buscando palavra, não consigo lembrar de nada. Eu acho que é cansaço. Às vezes o cansaço faz isso com a gente, né? Deixa a gente tão estafado que a gente às vezes não consegue se lembrar direito das coisas. Ou, às vezes, muitas vezes, eu fico mais lá do que aqui. Eu costumo dizer, eu acho que eu já falei em várias jornadas, né? Que quem me aterra não é nem mais a polícia, né? Como policial, não é nem mais a polícia que me aterra aqui na terceira dimensão. É meu filho. É ele que me aterra. Eu acho que é por isso que ele é tão elétrico, tão imperativo, para ver se me chama a atenção. Ele diz, mamãe, desça, porque senão eu fico lá em cima, eu não quero voltar mais. Se a gente ficar o tempo todo lá em cima, a gente desencarna, né, gente? A gente tem que ficar aqui também, né? E muitas e muitas vezes eu tô mais lá do que aqui. Muitas e muitas vezes, né? E é isso. Pois é, as sondas, já tem relatos das sondas que já tiraram várias fotos de naves de puro cristal, de brilho, assim, super brilhosas, assim, as naves. Na verdade, as naves, às vezes, elas se fazem materializar, né? Para que a humanidade veja mesmo, né? Mas muitas naves, como Jerusalém, né? A nave de Jerusalém, ela é maior que o planeta Terra. O planeta Terra é uma bolinha desse tamanho assim, ó, diante daquela imensa nave,
que fica acima dela, tá? Em outra dimensão. Vocês que estão fazendo o Theta Healing, essa experiência, tem algumas pessoas aqui na live que tem uma facilidade muito grande de desdobramento, tanto quanto eu. Eu já percebi isso aqui, tá? E vocês que estão fazendo o Theta Healing, vocês vão começar a trazer muitos relatos. Já comecei a receber vários relatos aqui de vocês. Não vou falar os nomes, né? Mas eu já comecei a receber os relatos de vocês aqui. Porque existe a facilidade de desdobramento. Todo mundo tem que desdobrar, Sinara? Não, não é todo mundo, mas existe um tempo para tudo, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade, porque a mente é mais acelerada, né? Seja bem-vindo, Claudemir. Boa noite para você. Entendeu? Então, assim, às vezes a mente é um pouco mais acelerada, não para, né? E não tem o costume de meditar. E a meditação é ela que abre o portal para que a gente vá e faça as viagens. Durante a meditação, e Sherlinha faz muito desdobramento. Às vezes a gente faz desdobramento inconsciente, que é dormindo, tá? E muitas vezes a gente faz desdobramento consciente, que é durante a meditação. Ou durante uma imersão, tá? Que também não deixa de ser uma meditação, né? Então, assim, tem os sonhos reais, exatamente. Então, quando a gente faz de forma inconsciente, a gente não tem o controle de ir e vir. Quando a gente faz de forma consciente o desdobramento, que é durante a meditação, né? Durante as imersões, a gente vai e volta sabendo que a gente está voltando para o corpo, né? Seja bem-vinda, Tiúcia Oliveira. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Então, a gente tem eu poderia dizer que é um certo controle, sim, porque a gente está consciente, né? A gente está consciente, a gente consegue ir e voltar de forma consciente. Durante algumas meditações, algumas aulas de meditações que eu dei, muita gente dorme, apaga durante as meditações. Puf, apaga completamente. E é muito interessante que quando eu estou retornando das imersões, eu conto vocês vão retornar agora para o seu corpo físico em 1, 2, 3. Quando eu conto 3, todos que estavam totalmente em desdobramento inconsciente retornam a abrir os olhos na hora. É um comando que a gente dá. Isso também é chamado de hipnose, tá? Alguns chamam de hipnose, outros chamam de PNL. É uma mistura de várias coisas. Eu trabalho também com hipnose. O Theta Healing também é uma forma de trabalhar com hipnose. Mas a gente trabalha com ondas tetas. As ondas tetas são ondas muito elevadas, de vibrações muito elevadas. Então, aqueles que têm aqui facilidade de desdobrar vão ter relatos magníficos, né? Durante as meditações que eu já fiz, né, sozinha, claro, eu já tive contato, já fui para naves, já tive contato com muitos irmãos galácticos, já tive contato com cidades, trabalhadores, já fui e voltei trabalhando, sabendo o que eu ia fazer, com quem eu ia trabalhar, já fui para conferências em cidades astrais. Existem conferências nas cidades astrais. Existe, sabe? Onde irmãos mais evoluídos trabalham fazendo palestras para outros irmãos, instruindo em vários trabalhos que vão acontecer aqui na terceira dimensão. É muito lindo, é um trabalho belíssimo, é sublime o trabalho que acontece no astral. Tá? Mas também existe guerra, tá, gente? Ultimamente tem acontecido muita guerra, tá? E fica a cargo, geralmente, dessas tentar manter esse equilíbrio, né, no planeta Terra, fica a cargo, boa noite, seja bem-vinda, dos irmãos estelares mesmo. São eles que fazem a proteção do campo do planeta da gente, né? No nosso planeta Terra hoje.
né? São eles que fazem a proteção. Por que é que eles fazem a proteção? Vou explicar uma coisa para vocês. Por que é que não vai ter a Terceira Guerra Mundial? Não vai existir a Terceira Guerra Mundial. Não vai. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por que que não vai acontecer? Deixa eu explicar por quê. Porque existe hoje, aqui, encarnado, como humanos, nesse avatar, nessa roupagem humana, nesse avatar humano, existem muitos irmãos galácticos, como eu, e outros irmãos mais evoluídos que eu, que desceram para ajudar a humanidade nesse processo. Então, eles estão acelerando o processo de despertar da humanidade, despertar em massa. Não há intenção nenhuma de acabar com isso como foi na Guerra de Órion. Não há intenção de explodir o planeta Terra. Não vai acontecer isso. O planeta Terra está ascendendo. Ele vai ascender. E aqui só vai ficar quem tiver consoante com essa vibração. Quem não tiver consoante não fica aqui. Vai ser levado para outros planetas. A gente já falou sobre isso aqui, né? Sabem que tem um planeta Quiron, que vai servir hoje como era o planeta Terra quando acolheu os capelinos, como acolheu também outras raças que vieram para cá, pagar alguns débitos karmáticos, né? Que o karma está no cosmos inteiro. Entende? Então, vai acontecer isso. Não, a guerra não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Só vai ser tirado daqui aqueles que não tiverem consoantes com a energia do planeta, tá? Que está em evolução. Mas isso não é para gerar de forma nenhuma medo. De jeito nenhum. Nem isso foi batido um martelo dizendo que vai ser amanhã ou agora, nesse momento, que vai acontecer. Na verdade, ninguém sabe a hora que vai acontecer. Mas todos nós estamos sendo chamados ao trabalho interno, né? Ao nosso trabalho de reforma íntima, de se observar, de mudança, né? Hoje já está sendo trazido para a humanidade, né? A Matrix, o que é a Matrix? Nossa, antigamente vai falar sobre isso. Você falar sobre isso antigamente, no mínimo, você seria internado no hospital psiquiátrico. Iam dizer que você está surtando, doida. Porque ainda dizem hoje, mas bem menos, né? Hoje a humanidade realmente está no despertar em massa. Muitos irmãos acordando já para isso, já entendendo muita coisa que há por trás, já entendendo que são espíritos vivendo experiências aqui na Terra, já entendendo que todos nós fazemos parte do todo, né? Graças a Deus, muitos já estão acordando, mas muitos não vão acordar. Muitos não vão acordar, e às vezes esses muitos que não vão acordar são pessoas que a gente ama muito. Família, amigos, marido, namorado, sei lá, filhos. São pessoas que não vão despertar. Por escolha, tá, gente? Nós temos escolha, nós temos o livre-arbítrio, por escolha. Tem muita gente que não vai despertar. E é doloroso, né, a gente ter esse conhecimento um pouco mais ampliado e querer que aquela pessoa que você ama tanto enxergue, mas também é a arrogância da gente também, em querer fazer com que o outro, porque cada um tem o seu tempo. Às vezes o tempo da pessoa não é para ser agora. E tá tudo certo. É só orar, né? O que a gente tem que fazer é orar para esse povo aí. Emite boas vibrações para essas pessoas, para que elas, em algum momento, despertem, né? Eu costumo dizer que o despertar mais chocante é o primeiro. O primeiro despertar, que é quando a gente, de fato, começa a entender um pouco sobre espiritualidade. É o nosso primeiro despertar, é quando a gente sai, né, daquele dogma
de que a gente não pode questionar, que a fé sempre tem que ser cega e que a gente não pode questionar, não pode falar sobre espírito, não pode falar sobre isso, não pode tocar num assunto sobre energia, porque isso denota magia, não pode, não pode, não pode, não pode, porque tudo é errado, é pecado, vai para o inferno, vai para o purgatório. O primeiro despertar geralmente é o mais chocante, é quando você sai dessa prisão de alma, do dogma, onde existe o controle da massa. Um dos controles, né? A gente já falou que nessa jornada, a gente já tem falado bastante sobre isso, né? Sobre que é um dos controles, um dos. Mas que por muitos e muitos anos comandou a massa. Quando a gente começa a entender, né, esse primeiro despertar é o mais chocante, porque faz com que a gente se afaste um pouco de tudo aquilo que a gente estava vivendo aqui e que pra gente era normal. E a gente começa a entender que, poxa, não é isso mais, não é isso que eu quero. Isso não está mais condizente comigo. E a gente começa a pensar dessa forma, sabe, gente? Seja bem-vindo. A gente começa a pensar assim, a gente começa a querer se afastar de ambientes. A gente já não se sente mais pertencente aos grupos que existem. A gente se sente deslocado mesmo, né? Então, Sara, vamos para um show, meu Deus. Uma pessoa que entende o que há por trás de um show não vai nunca para um show. Nunca. Nunquinha. Não vai. Mas, Sinara, isso é uma prisão de alma. Depende, para mim isso é uma liberdade. Porque quando você entende o que há por trás, você não vai. Para que você vai se meter num lugar daquele sabendo? Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Nem faz tanto tempo, acho que tem uns 2 anos isso, tá? Algumas pessoas, as pessoas que me conhecem já sabem que eu sou desse jeito, né? Então elas nem me chamam para ir para lugar nenhum. Não é porque não gostem da minha presença, é porque sabem que eu vou negar, né? E eu nego bem sutilmente mesmo, porque eu não quero ser chata. Eu digo, não, não dá não, não vou não, né? Aí chega para mim e diz, mas que besteira, Sinara. Eu sou espírita, mas eu bebo. Eu sou espírita, mas eu vou para tal canto. Isso é uma besteira. Aí eu respeito, tá? Eu super respeito. Eu disse, não, tá tudo bem. E eu digo, eu não sou espírita. Eu não tenho nenhum, não sigo nenhum dogma. Eu não sigo. Hoje, nessa consciência que eu tenho, eu não sigo dogma nenhum. Hoje o meu contato é direto com o meu eu sou e com a fonte. Só. Somente só isso. Porque hoje eu já consigo sair da Matrix e entender o que há por trás. Mas eu não posso exigir que ninguém pense como eu penso. A gente tem que ter um entendimento que cada pessoa tem o seu processo, né? A gente tem que ter esse entendimento. Mas a gente, quando pensa assim, e quando a gente expõe a forma que a gente pensa, a gente se torna arrogante para algumas pessoas. Então eu não exponho. Eu só nego sutilmente, tá? Bem sutil. Bem sutil. Eu nego bem sutilmente. Não, não dá, não dá não. Eu durmo cedo. Eu durmo cedo e não dá, não vou para esses cantos, não gosto. Porque, olha só, o pouquinho de entendimento que você começa a ter e abrir os seus olhos diante do que há por trás, eu digo, além da terceira dimensão, lembra do que eu falei desde o começo da jornada aqui? Quanto mais conhecimento,
mais responsabilidade você tem, né? Então, assim, se eu tenho conhecimento sobre algumas coisas, por que é que eu vou pular um abismo sabendo que aquele abismo é perigoso? Ah, mas você tem seus guardiões? Sim, tenho. Mas olha só, no meu caso, eu falo de mim, tá, gente? No meu caso, Sinara, eu trabalho com cura, eu sou curadora em essência, tá? Mesmo sendo felina, mesmo tendo toda a guarda de todos os meus guardiões, do querido Arcanjo Miguel, mesmo tendo tanta proteção espiritual que eu tenho, graças a Deus, eu sou muito grata a eles pela proteção que eles me dão, eu não vou estar me colocando à prova em situações que não são boas para mim. Aí o que vai acontecer? O que aconteceu? 2 anos atrás eu recebi um convite de uma amiga, que foi aniversário dela. Ela disse, vamos para um barzinho. Eu disse, eita pega. E agora? O que é que eu faço? Não, eu vou. Mas assim, quando for 10 horas eu vou me embora. Não fico de jeito nenhum. Aí a gente foi cedo. Eu já cheguei naquele lugar sentindo tudo que tinha ali. Já estava vendo tudo que tinha ali, além da terceira dimensão. E eu... Vamos lá. Fiz toda a minha selagem, toda a minha proteção energética e fui embora, tá? Chamando todos os guardiões, todos os guardiões. E eu entrei naquele lugar. Não vou dizer o nome do lugar que eu fui, tá? Mas era um barzinho, tá, gente? Normal, que tinha música ao vivo. Eu não vou falar para não tá, não vou falar o nome do lugar, tá? Mas o que eu vou falar para vocês aqui, existe em qualquer lugar que tem bebida alcoólica, tá? E um médium, um vidente, um médio vidente, um médio que trabalha muito com o astral, ele tem enxerga o que há além disso, tá? Enxerga o que há além daqui. Então eu tava lá com as meninas e tudo, as meninas dançando. E eu, para não ser chata também, fiquei em pé, porque eu não ia ficar a única sentadinha lá na mesa, todo mundo se divertindo. Disse, meu Deus, a história do que é que eu tô fazendo aqui, né? O que é que eu tô fazendo aqui? Quando eu comecei a observar várias entidades, porque é assim que eles se posicionam, aqui atrás, tá? As entidades vampiras, eles se posicionam aqui atrás das pessoas que estão consumindo bebida alcoólica, droga, qualquer tipo de vício. Eles ficam aqui atrás sugando o fluido e incentivando mais e mais você a beber, porque eles precisam daquilo. Eles se alimentam daquilo, tá? E isso é o mínimo. Eles incentivam outras coisas mais. E quando incentivam outras coisas mais, atraem mais e mais e mais entidades, tá? Que precisam disso. E eu aqui observando toda a situação. E eles faziam assim, ó, olha só o que eu ia fazer, o que eles faziam. Olhavam para mim. Quando eu me dei conta, eu estava rodeada com várias entidades, só me olhando nos meus olhos. Nos meus olhos. Eu continuei lá intacta. Isso já era 8 horas da noite. Olha a Sinara como é chata. Repare só. Eu olhei para minha amiga aniversariante e disse, amiga querida, eu vou embora. Tá na minha hora. Ela disse, mulher, não faça isso. Fique aqui mais um pouquinho, só mais 1 hora, daqui a pouquinho. Você disse que ia embora 10 horas. Eu disse, pois é, mas eu tá na minha hora, não dá para eu ficar mais. Aí ela já olhou para mim com aquele olhar diferente, que já não era mais ela. Olhou para mim e disse, deixe de ser fresca. Fique aqui com a gente. Se você for embora, eu não falo mais com você. Repare, eu uma bicha velha já, tá escutando um negócio desse. E aí eu olhei para ela e disse, minha amiga, com todo carinho e amor que eu tenho a você, eu não vou discutir com você agora. Aproveite sua noite, sua festa, seu aniversário. Dei um abraço nela, ela disse, se for embora, eu não falo mais com você. Eu disse, mas eu amo você mesmo assim. Que Deus lhe proteja, lhe abençoe. E eu saí daquele lugar. E eu digo para vocês uma coisa, com toda a proteção que eu fiz,
selando todo o meu campo energético, eu cheguei em casa derrubada. Derrubada. Por quê? Porque um médium que trabalha e sabe o que há por trás, ele não vai se meter num lugar desse. Mas foi um dos maiores aprendizados que eu precisava. Passar para dizer assim, não vou mais. Eu não vou mais. Não tem amor no mundo, não tem amor, amigo nenhum no mundo que me faça ir para um canto desse. Pode ficar com raiva de mim. Então hoje eu nego com toda, sabe, sem problema nenhum. E digo, nem fique com raiva de mim, tá? Amo você, depois eu lhe vejo, lhe dou um cheiro, um abraço. A gente vai tomar um café na cafeteria. Mas eu não vou para um canto desse, não. Me chame não que eu não vou, não. Né? Então, assim, às vezes a gente se torna arrogante, né? Porque a gente sabe o que há por trás daquilo ali. E você não vai se meter num canto daquele. É como se você estivesse entrando numa toca de leão, gente. Não é brincadeira, não. E se você não souber fazer algumas formas, alguns mecanismos, você traz para sua casa aqueles irmãos. E eles se instalam no seu lar. Quando se instala no seu lar, começa a envolver as pessoas da sua família. Você que trouxe aquela pessoa, aquelas entidades daquele lugar. E começa a envolver pessoas da sua família. Depois você não sabe por que é que o seu tio, por que é que seu pai, por que é que seu esposo, por que é que seu filho adolescente começou a beber. Começou a fazer isso, começou a sofrer influência. Porque você foi o responsável por trazer aquilo ali. Mas eles não são responsáveis, não. São, também são. Quando você tem o conhecimento, a sua responsabilidade triplica, multiplica, gente. Tenham muito cuidado com isso. Tenham cuidado. Existe muito por trás da terceira dimensão e a gente precisa, não é só ter o conhecimento. O conhecimento liberta, óbvio, mas o conhecimento nos traz muita responsabilidade. Vocês acham que vocês estão participando dessa jornada aqui por acaso? Não. Já tenho falado isso desde a jornada do Eu Sou. Não é por acaso. Vocês estão sendo preparados para ajudar outras pessoas. E a maior forma de você ajudar alguém é você dando o seu exemplo. É o seu exemplo. O seu exemplo é como uma pedra. Vou fazer uma comparativa agora. É como se você jogasse uma pedra no oceano, num rio, bem calminho, no mar, bem calminho, e ela fica reverberando as ondas aqui, ó. É o seu exemplo, ele arrasta a multidão. Arrasta. Sensibiliza as pessoas. Então, vocês estão participando aqui disso? É só porque querem saber sobre a família galáctica? Não. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém vem aqui por acaso. Mesmo que passe rapidinho aqui e vá embora, não é por acaso. Quando vocês decidem vir e ficar numa palestra como essa, comigo ou com qualquer outro trabalhador da luz, aqueles irmãos, aquela egrégora divina se faz presente na sua casa na hora, vrá. Eles estão ali para ajudar vocês nesse processo. Então não é por acaso. Tenham cuidado, tá, com vocês. Tenham cuidado com a energia de vocês. Tá? Tenham muito cuidado. Porque muita gente está começando a despertar agora. E o primeiro despertar é geralmente um choque muito grande. O primeiro despertar é doloroso. Tem gente que não aguenta. Tem pessoas que se suicidam porque não aguentam se deparar com a própria sombra e ver que você está aqui para um aprendizado. E tem gente que não quer, tem gente que quer estar dormindo a vida inteira e fugindo disso. Porque não quer abraçar, não quer mudar. Traça um plano lá em cima antes de reencarnar, mas não consegue, não aguenta. Muitas vezes se suicida.
entra em depressão. E lá vai coisa aí, se envolve com as drogas, porque não quer se enfrentar, não quer. Não quer acabar com os karmas, não quer assumir os propósitos, não quer. Fica preso na prisão de alma da dor. Não consegue. Então vocês que estão aqui, vocês vão ajudar muita gente. Mas para isso vocês precisam se ajudar primeiro, né? É o auto-amor. A gente tem que estar bem para poder ajudar o outro. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudar nem a gente, quanto mais o outro. Né? Pois é. Então a Matrix, né? Essa Matrix que a gente conhece hoje como terceira dimensão, que está chegando no seu momento, né, de quebra, de finalização, de ciclo. Isso já está acontecendo, tá, gente? Na Bíblia, que é o livro, né, chamado de livro sagrado, e em outras bibliografias, né, em outras escrituras, já se fala que isso é um momento apocalíptico. O que é um momento apocalíptico? É um mundo que vai explodir e a humanidade vai morrer? Não. É o final do ciclo. É a finalização de um ciclo. Ou seja, essa matrix que nós estamos inseridos aqui, aprendendo nessa matrix, tá? Nessa holografia que nós vivemos hoje, nós estamos inseridos, vivendo e aprendendo nisso. Ela vai cair e vai existir, vai começar outra. Outra vai começar. Né? Então, a gente está tendo o nosso tempo de despertar, de acordar, de entender. Todo mundo que está aqui já sabe, né? Somos espíritos, vivendo uma experiência como humanos, mas já vivemos experiências em outros planetas, em outras roupagens. Todo mundo aqui já sabe que está aqui na jornada disso, né? Que as religiões, elas não libertam, elas prendem você. O que liberta é a verdade, é a sua conexão com eu sou, com Deus, que há. Você é parte de Deus, você é parte de Deus. Isso é que liberta você e que vai tirando você da Matrix. Vamos tocar aqui no assunto do nosso corpo físico. Desse avatar aqui que acolhe esse espírito. O nosso corpo, né? Ele é considerado por alguns irmãos, né? Eu chamo de avatar, né? O corpo físico para mim é um avatar. Mas outros irmãos consideram como se fosse um robô orgânico. A palavra é essa, né? Um robô orgânico, né? Mas pode-se dizer que sim, onde a consciência se faz moradia durante a experiência. Mas a gente também já colocou aqui que alguns robôs, pelo IA, também vão receber algumas consciências. Não é só esse robô orgânico que é o corpo humano. Vai existir outros. Tá? Outros. Então, os nossos irmãos também galácticos vão descer aqui, vão parar a nave aqui, vão materializar e vão falar com a gente. Vai sim, vai. Vai acontecer isso. A humanidade está preparada para isso? Tá, não. Não tá. Né? Por muito tempo, a gente foi manipulado, né? Por Hollywood, a grande indústria cinematográfica, né? Onde eles colocaram muito bem que os extraterrestres são seres altamente perigosos e que querem acabar com a humanidade. Não é. Nada disso. Já existe a convivência em alguns lugares de seres humanos com extraterrestres e é uma convivência pacífica, tá, gente? Já existem relatos, muitos relatos sobre isso. Vou contar um aqui que quem não sabe vai saber agora. Na Casa Branca, lá nos Estados Unidos, existe a convivência normal de alguns seres greys e outros que são louva a Deus,
são extraterrestres, muito evoluídos, que têm conhecimento de tecnologia alien que a mente humana não sabe ainda. E eles convivem muito lá. Tanto lá na Casa Branca, como ajudando a NASA com portais, com outros conhecimentos. Tem muito mais coisas que é escondido ainda. Ainda não foi revelado para a humanidade. Já existem cidades formadas, onde pessoas como humanos moram nessas cidades. Adivinha onde? Já existe, gente. E eu vou dizer mais, vocês vão se chocar com o que eu vou dizer. Desde a década de 50. Diga onde? Marte. Já existem cidades em Marte. E isso não é revelado. Onde pessoas foram para lá, trabalhar lá, de forma secreta, e procriaram lá. Tiveram seus filhos, humanos, que procriaram em Marte, e seus filhos nasceram marcianos. Tem muito relato sobre isso. Muito do que eles revelam sobre Marte aqui na mídia não é um terço do que já está avançado isso lá. Essa cidade aí que Elon Musk fala muito, que quer criar e levar a humanidade, essa cidade já existe e ele está por trás disso. Vocês sabem, né, que Elon Musk também é alien. Consciente, totalmente consciente. Né, que está trazendo muita tecnologia aqui para os terráqueos, né, para os humanos que estão em terra. Ele é. Alguns dizem que ele é pleiadiano, outros falam que ele é venusiano. Eu não sei a origem do Elon Musk. Mas ele é totalmente consciente. Seja bem-vinda, Nanda, querida. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Ele é totalmente consciente. Então, já existe muitas pessoas que já são conscientes de quem são, do que estão fazendo aqui em Terra. No começo, quando eu comecei a acessar os registros e vi quem eu era muito indagada sobre isso, quando eu comecei a tocar no assunto de onde eu vim, né, o que eu sou e o que eu estou fazendo aqui, qual a minha missão aqui. Então as pessoas me questionavam muito, Sinara, como assim? Como é que você sabe disso? Eu disse, lendo os registros. A gente, quando acessa os registros, a gente abre os portais. Existem símbolos que a gente traça que abre o portal. Quando a gente abre esse portal, a gente vai como se fosse uma biblioteca imensa. Mas a gente é tão grande que parece aquele filme do Harry Potter, que você se perde lá dentro, você não sabe para onde vai, nem para cima ou para baixo, nem. É uma coisa surpreendente. E dentro dessa biblioteca vem para você o registro que precisa. Ele é instantâneo, ele vem para você, ele puxa para dentro do registro. Você é puxado. De repente você já está dentro daquele registro, como se você estivesse dentro de um filme que está sendo gravado ao vivo ali, e você fica ali nos bastidores, observando a gravação do filme. Você vê tudo em tempo real, naquela holografia ali, daquele registro daquela vida passada ou simultânea. Você enxerga tudo o que está acontecendo ali. Vem tudo com muita força. Às vezes a gente abre portais negros. São portais difíceis depois de fechar. Eu já tive caso de uma pessoa que eu abri um registro, né? E eu fiquei doente, 3 dias doente, quando eu saí daquele registro. Porque era denso, a energia do lugar, do que aconteceu ali, era muito pesada.
E a gente vai para acessar, para trazer respostas, para trazer ressignificação, para trazer cura. Mas tem que se proteger, né? Então as pessoas acham que a Matrix, ela é apenas essa realidade aqui. E não é. Não é. Existe, como eu falei para vocês, são várias Matrix, uma emaranhada com a outra. Cada realidade dessa que você acessa quando você abre um portal é outra Matrix. É outra holografia, é outra experiência, que muitas vezes não é nem uma experiência passada, tá? Não é nem um registro de uma vida passada, é de um registro de uma vida paralela à sua, uma vida simultânea, onde uma fractal sua, parte de você, parte do seu espírito, uma fractal, está presa ali naquela experiência. Então você tem que ir lá resgatar aquele ser ali. Mas são inúmeras, assim, inúmeras experiências que vêm quando você acessa um registro. E qualquer pessoa pode acessar o seu registro. Qualquer uma. Qualquer uma. O que é que está perguntando aqui? Vamos ver. Maíra disse, você vê casos também bonitos que a pessoa conseguiu ter uma encarnação de impacto social, de amor, que tenhamos tantos karmas, mesmo que tenhamos... Vejo. Eu já vi, mas é raro. Sabe, Maíra? Deixa eu explicar por quê. Porque geralmente, quando a gente acessa um registro, a gente vem buscando uma cura, né? Então, assim, quando a gente vem buscando uma cura, naquele registro mostra algo que precisa ser curado, precisa vir à tona para ser curado, né? Então, a gente abre o portal, entra naquele registro, que também é uma matrix, e traz essa cura, traz esse conhecimento para essa realidade aqui, e a gente transmuta e pede todos os comandos, faz todos os comandos para poder a gente transmutar e ressignificar e curar aquilo ali. Mas todos os registros, ele vem com uma intenção de cura e ressignificação. Mas tem situações muito bonitas também, tá? Mas eu confesso a você que a maioria do que eu acessei foram registros de portais negros. Né? Porque sempre acessamos para trazer cura. Então a gente sempre vai entrar num portal denso, muito denso. É por aí. Mas assim, os registros acásticos, eles são sublimes. Você pode inclusive acessar um registro acástico para o nosso tempo no futuro. Você pode entrar numa matrix que ainda não está aqui para você, mas ela já é real. Por quê? Vamos lá. Porque a realidade, ela é você que cria. Nós é que criamos a nossa realidade, o nosso mundo. Nós criamos tudo que a gente quer aqui, é a gente que cria. Nós co-criamos, vocês estão lembrados disso, né? Nós co-criamos o nosso mundo, a nossa realidade. Nós podemos criar uma matrix. Então, às vezes, você sai de uma realidade dessa, está aqui nesse momento, mas quando você começa o seu processo de despertar e entender de fato o que você é, quem é você, o que eu sou, você começa a criar. E você pode criar o que você quiser, inclusive registros futuros para esse tempo que nós estamos. Porque o tempo não existe, né, gente? Ele só existe para a terceira dimensão, para viver essa experiência aqui. Então, para viver essa experiência, eles criaram também o tempo do hoje, amanhã, do ontem, do agora, do antes, do depois, do alto, do baixo, do preto, do branco, a dualidade, o certo, o errado, o bom e o mal. Isso tudo foi criado para que a gente vivesse essa experiência nessa matrix. Mas nada disso existe. Tentem entender o que estou passando para vocês. Se for difícil, fale. Se for difícil para vocês entenderem, falem aqui. Tudo isso foi criado, a dualidade foi criada para a experiência humana.
para que a gente encarnasse aqui e vivesse a experiência humana. Mas é a gente que cria a nossa realidade quando a gente desperta. A gente deixa de ser um mero personagem e a gente se torna o que a gente de fato é. Fractal de Deus, parte de Deus, parte da fonte. Entenderam? Vocês estão entendendo? Eu tô numa linguagem muito difícil. Vocês estão conseguindo me entender? Deixa eu ver aqui o que a Maria está falando. Fiquei pensando em alguns personagens da história que tiveram impacto social. Passei a tarde lendo Joseph Murphy. Que legal! Muito bom. Esses personagens que tiveram impacto social são seres que vieram com esses propósitos de realmente fazerem esse impacto. Porque precisa ter o caos. Lembra que a gente falou ontem disso? Ou foi antes de ontem? Precisa ter o caos para que a mudança aconteça. E às vezes alguns irmãos vêm para causar mesmo esse impacto, esse caos. Para que aconteça a mudança, senão a mudança não acontece. Não acontece. Então tem que ter, às vezes, o caos. Mas ensinar o caos não é uma coisa ruim. Por que tem que ter? Porque aqui, nessa dimensão, para que a mudança aconteça, precisa, às vezes. Nem todo mundo tem a consciência elevada. Então, para mudar isso, precisa, às vezes, sim, ter o caos para que a mudança aconteça. Vocês estão me entendendo, né, gente? Vocês estão conseguindo entender? Vamos lá, a Erlinha disse aqui. Quando fui à Itália, eu vi o Coliseu. Não entramos. O local é bonito e ao mesmo tempo diferente. Nas viagens que fui com Bruno, outros países também, Budapeste, Londres, Peru, Londres, a energia do Peru foi muito diferente. Pois é, vamos lá. Vamos falar do Coliseu. Eu já acessei também um registro de uma pessoa que veio para mim do Coliseu, onde essa pessoa que veio para mim, ele era um lutador, tá? Um guerreiro, mas acima de tudo ele era um procriador. Vamos lá. Ele era um homem, tá? De uma forma física muito exuberante, certo? E ele era muito, muito forte. E ele foi trazido, ele era muito cortejado, ele era um procriador, preste atenção. Ele tinha, o trabalho dele era ter relações sexuais, não iam, tá, gente? Ele sofria, o coitado. O trabalho dele era ter relações, mais de 100 relações sexuais por dia. Parece engraçado, né? Mas é um sofrimento. Por quê? Como ele era um homem muito forte, grande, alto, era considerado como hoje tem esses garanhões aí, esses cavalos, né? Ou então esses bois caríssimos que são procriadores, né? Ele era considerado isso. Então ele tinha que procriar exércitos. As mulheres tinham relações com ele para engravidar dele, para poder procriar exércitos. Para aquela época de Esparta, Atenas, ele era um escravo, tá, gente? Ele era um escravo. Mas além dele fazer isso, porque era o trabalho dele procriar, ele também tinha relações com mulheres da corte da época. Entende? Da época, da corte da época, porque ele chamava a atenção por ser um homem, né, muito forte e bonito. Ele chamava a atenção. Mas ele sofria muito com isso. E quando esse rapaz veio para mim, ele veio com um problema de impotência. Tá? Impotência. E ele já tinha ido para muitos médicos, para muitas pessoas, e ele não sabia o que fazer mais. Geralmente, as pessoas que vêm para mim fazer um trabalho de cura energética e espiritual,
vem porque já percorreu todos os médicos, tudo que é especialidade e não conseguiu resolver. Não existe explicação para isso, Sinara. Não existe porque não tem explicação. E que só eu vim para você porque eu não tenho mais o que fazer. É mais ou menos assim. Então, para que eu entenda um caso desse, eu preciso acessar o registro para poder saber o que está acontecendo, porque aquela pessoa não está conseguindo, né? Nessa vida, ter uma vida sexual ativa. Então, quando eu acessei o registro desse homem, eu vi essa situação. Mas são inúmeras situações, tá, gente? Nem todo mundo que tem potência foi isso, não, tá? Tem outras coisas por trás. Mas nesse caso era isso. E ele sofreu pra caramba com isso, esse rapaz. Muito, muito mesmo. Então a gente traz dessa matrix, dessa realidade que foi acessada, a gente traz a verdade para libertar a fractal. Então a gente traz e pede que os guardiões dos registros libertem isso. Também a gente faz isso em mesa radiônica, tá? Pode fazer também. Mas pode fazer só a sessão do registro. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida hoje aqui não tem explicação aqui. Tá em outra matrix. Tá em outra realidade. Tá lá atrás, tá lá do lado, tá em outro canto. E você precisa, às vezes, acessar um registro para trazer a cura e a ressignificação. Esse cara sofreu tanto, meu Deus. Porque ele... Hoje, né, as pessoas ririam, né, e ia dizer, mas que trabalho bom. Não sei, né? É uma prostituição, né? Você é obrigado a fazer aquilo sem você estar com vontade, sem você querer, porque é o seu trabalho. E por que eu falei isso em relação ao Coliseu? Porque ele também, esse rapaz, chegou a lutar no Coliseu muitas vezes. E a lei do Coliseu era matar ou morrer. Então, como ele tinha aquele porte de homem forte, né? Ele ia para o Coliseu, né? Eu acho que do jeito que ele ia, sem armadura, sem nada. No máximo, talvez levasse algum instrumento, né? Machado, qualquer coisa assim, uma espada, não sei, nas mãos. Porque ele virava um espetáculo para a corte naquela época, né? Para aqueles imperadores, aquele pessoal lá, né? Que ficava lá em cima, no poderio. Então ele tinha que matar, mesmo sem querer, além de ter que procriar. Olha que coisa, mais de 100 relações por dia, ainda ter que ir pro Coliseu lutar. Coitado, né? E ele matava. Então, assim, quando ele veio para mim, ele veio com diversos irmãos. Gente, era tanta entidade que estava no encalço dele, na frequência dele, perseguindo ele, devido a essa encarnação que ele teve. Porque morreu pelas mãos dele dentro de um coliseu. E um karma que ele adquiriu. É isso. E isso devido a uma matrix, uma vida que ele teve no passado, que às vezes é uma vida paralela também. Uma vida simultânea. Não é nem passada, é simultânea. Existe encarnações simultâneas, tá? A gente falou aqui sobre isso. Onde fractais nossas vivem vidas paralelas a essa vida aqui. Paralela a essa holografia que nós estamos aqui. Isso para acelerar o processo de evolução, de ascensão. Aumentar o conhecimento. É real, tá, gente? Isso é real. Tem muita coisa que não é revelado. Tem muita coisa que não é revelado, mas já está sendo, porque o pessoal está abrindo o olho, está acordando, está despertando. As aparições de extraterrestre, Erlinha, tem em todo canto, tá?
Todo canto tem aparições e tá ficando mais frequente e vai continuar aumentando mais e mais. Porque... Ai, desculpa, não controlei. Tô cansada, mas vamos lá. Vai ficar mais frequente aparições, tá? Da nossa família galáctica, das frotas galácticas. Isso não tenho dúvida disso. Né? Ele já vem avisando, né, os homens de poder, né, da humanidade, que tem que ir preparando a humanidade para isso. Porque eles vão vir, eles vão se mostrar. E eu não sei como é que eles estão lidando com isso, né? Eu só sei que tem um monte de gente construindo bunker aí, bunker, não é assim o nome? Bunker. Achando que vai se salvar, tá? Porque não é assim que vai acontecer, as pessoas estão iludidas. Ninguém precisa construir bunker para se salvar do final do mundo, não. Que não vai ser assim, não é assim. Não é assim que vai acontecer. Não é. Não vai ser nada igual como foi no passado. Inundações. Não é desse jeito. Ah, o mar vai invadir o planeta Terra, vai ser só mar e todo mundo vai morrer afogado. Não é. Não vai ser como foi com Noé. Não vai ser como foi com os maias e os egípcios. Não vai ser como foram com os gregos, Atena. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Tá? Então, assim, vocês não se prendam ao medo. O medo não é... A frequência é péssima. É só confiar, entregar e seguir as instruções, porque não há instrução melhor do que a que vem do coração. Nosso segundo cérebro não é o estômago, o intestino. Não, é o coração. O coração, ele mostra a frequência, ele traz pra gente a verdade. Ele diz pra gente o que é real e o que não é. Pois é. Alguém mais quer perguntar sobre as Matrix? Sobre as cidades espirituais? Alguém mais? Amanhã a gente vai falar de Agartha, tá, gente? Vocês sabem o que é Agartha, né? Alguém já ouviu falar aqui de Agartha? De Telos? Alguém já ouviu falar? Laís comprou o livro, não foi livro? Não foi, Thaís? A trilogia de Telos. Quem não comprou, compra, tá, gente? Leiam a trilogia de Telos. Leiam as cartas de Cristo. Leiam. Leiam o livro de Enoque. Tá? Leiam as cartas de Cristo. Não entendi, Brenda. A Brenda falou aqui a escala. Como assim a escala? Não entendi essa parte, Brenda. Então, não deixem de ler, tá? O livro de Enoque, o livro de Urântia, as cartas de Cristo, né? A trilogia de Telos. Não deixem de comprar, não deixem de ler, tá? Vai ser muito bom para vocês. Só vai agregar os conhecimentos. Não deixem de assistir os cursos do Hélio Couto. Vocês entenderam por que aqui um desperto começa a se isolar? Porque a sede do conhecimento é imensa. Quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber. Quanto mais a gente abre o nosso campo, mais a gente quer abrir para entender. Quanto mais contato a gente tem com seres espirituais e seres galácticos, mais a gente quer. Mais contato a gente quer. Entendeu porque existe essa sede infinita? Fora todos esses livros aí que eu estou passando para vocês, acompanhem algumas pessoas na internet que são muito bons. Alguns youtubers que são maravilhosos.
Tem a Halu Ganache, não sei se vocês já ouviram falar, Halu, com H-A, Halu Ganache. É uma senhora forte, totalmente desperta. É reencarnação de Helena Blavatsky. Quase não sai. Totalmente consciente de quem é, de quem foi, o que está fazendo aqui. Procurem saber também sobre Trigueirinho, que foi um mestre encarnado. Já desencarnou, tá, gente? Trigueirinho já cumpriu a missão dele aqui, mas deixou um legado assim surreal, incrível, incrível. Tem muita coisa para vocês aprenderem, muita coisa para vocês entenderem. Quem puder também, compra o livro Kybalion. É maravilhoso. Vai ajudar também muito vocês. Tudo, olha só, tá tudo interligado, entendeu, gente? Eu sei que é muita coisa para vocês pegarem assim, mas tá tudo interligado. Se vocês comprarem um livro só desse e ler, já vai mudar tudo. Já não vai ser mais igual. Pois é, Brenda. É maravilhoso. Já vai ser diferente. Você já não vai ser a mesma pessoa depois que você lê. Pois é. Maravilhoso. Esse, Brenda, eu não conheço. Esse eu não conheço. Dhammapada. Esse eu não conheço. Não tem como ser a mesma pessoa, porque você expande a consciência, não tem como mais. Então existe uma sede sem fim. Então explica por que é que um desperto começa a se isolar. Porque ele não se sente mais encaixado no inconsciente coletivo. Nessa matrix que nós vivemos, a gente não se sente mais encaixado nisso aqui. É como se nós estamos aqui. É isso que eu estou falando para vocês. Nós estamos aqui sem sermos daqui. Esteja na Matrix sem ser da Matrix. É isso que a jornada está trazendo para vocês. Saiam da Matrix. E vocês já estão sabendo isso. Vocês já estão sabendo sair. Quanto mais vocês se conectarem com o Eu Sou, quanto mais conhecimento for agregado a vocês, mais vocês vão sair da Matrix. Vocês vão sair, vão voltar a hora que quiser. É liberdade de ação. Que poder lindo, né? É libertador. Pois é, vão anotando aí. Sempre o papelzinho e a caneta aí na mão, para irem anotando tudo. Pois bem, gente, né? Os conhecimentos vieram hoje, maravilhosos. E nós vamos começar agora a nossa imersão de Theta Healing, tá? Eu não sei se vocês sabem, ou se eu já falei aqui, da mesma forma que tinha as imersões da jornada do Eu Sou, o Theta Healing também é uma das formas magníficas de manifestação. Nós estamos aqui manifestando um contato com a nossa família galáctica. Mas vocês estão recebendo algumas coisas. Tá certo, Maíra, te aguardo lá no consultório. Gratidão. Vocês estão recebendo algumas coisas das suas famílias galácticas. Vão anotando tudo isso que vocês estão recebendo. Vão anotando, bota tudo no papel. Porque vai vindo para vocês mais e mais coisas. A explicação de tudo. As visitas que vocês estão fazendo nas naves, nos planetas, nas dimensões que vocês estão indo. Vão anotando tudo. Isso é o registro de vocês, das viagens de vocês, dos contatos de vocês. O véu está caindo, a realidade está vindo à tona e vocês estão começando a enxergar tudo como de fato é. Vamos começar? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Fechando os olhos, a gente vai agora
Nesse momento, inspira profundamente, contando de 1 até 5 e solta, contando de 1 até 5. Mais uma vez, inspira, contando de 1 até 5 e solta, contando de 1 até 5. Mais uma vez, inspira, contando de 1 até 5 e solta, contando de 1 até 5. Muito bom, muito bom. Aí nesse lugar onde vocês se encontram, sentados ou deitados, percebam que acima de suas cabeças existe uma esfera de luz que brilha lindamente. Essa esfera agora começa a crescer mais e mais. E ela agora convida você a entrar nela. Isso. E agora que vocês já entraram nessa esfera, vocês percebam como ela é aconchegante, a temperatura muito boa. Dentro ela é muito confortável. E ela continua agora a subir mais e mais. Seu corpo vai ficando lá embaixo, deitado ou sentado. E ela começa a transpassar o telhado da sua casa. E agora você vê o telhado da sua casa, você vê o seu prédio. E a esfera continua subindo mais e mais. Você vê agora a sua rua, o seu bairro. E ela continua subindo mais e mais. Você agora consegue ver toda a sua cidade, consegue ver o mar, consegue ver as luzes da cidade. Ela continua subindo mais e mais, mais e mais. Agora você começa a observar de longe o seu país. Ela continua subindo essa esfera, mais e mais, começa agora a sair do planeta Terra. E você começa a ver o planeta Terra se afastando, mais e mais. Ele começa a ficar pequeno. E essa esfera continua subindo, subindo, subindo. Passando por asteroides, por cometas, por outros planetas. Alguns você conhece, outros você nunca viu. Planetas diferentes. Planetas feitos de gás, outros são físicos. Outros são quentes, outros são frios. E você continua passando por esses cometas. Agora você passa na frente do Sol. Ele é imenso. Observe o Sol como ele é de perto. Essa esfera continua subindo mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. E você agora começa a observar algumas naves dos nossos irmãos galácticos. Várias naves orbitando nesse espaço. Alguns indo em direção ao planeta Terra, outros retornando. Vocês começam a ver naves imensas, enormes, maiores que o planeta Terra. Algumas feitas de puro cristal, outras totalmente metalizadas, outras que não aparecem nessa dimensão, se materializam e depois vão embora. E você continua subindo nessa esfera, observando tudo isso. A esfera continua subindo mais e mais.
mais e mais. E ela começa a passar por algumas nebulosas de várias cores. Cores lilás, verde, azul, laranja, amarelo, vermelho, rosa. E cada nebulosa que vocês passam, elas se misturam e elas fazem sons metálicos, frequenciais. A esfera está passando nessas nebulosas e vocês continuam escutando esses sons, essas frequências, que ora é grave, ora é agudo, sons que você nunca escutou. A esfera continua subindo mais e mais e mais. E agora ela chega a uma espécie de portal, um campo de força, que é um gel. Ela começa a entrar nesse gel. E você observa tudo isso, a esfera que você está dentro, passando por esse gel. Calmamente, devagar, ela continua passando, até que ela conclui a sua travessia e ela continua subindo mais e mais, até que chega em um determinado lugar, a esfera estaciona e você é convidado a sair dentro dela. E agora você começa a explorar esse novo lugar. Para alguns de vocês esse lugar é bem familiar. Para outros é um lugar novo que vocês nunca foram antes. E começa a se aproximar de vocês alguns seres galácticos, cada um com suas formas. E eles se aproximam de você. Essa é a sua família galáctica. Eles fazem um grande círculo ao redor de você, para te acolher novamente com muito amor. E começa a sair de cada corpo desses seres fios de energia que vai na sua direção, tocando todo o seu corpo, em cima, embaixo, na frente, nas costas, nas suas mãos, nos seus pés. Alguns fios tocam seus olhos, nariz, boca, o seu cardíaco. E você começa a sentir uma sensação de acolhimento, de amor profundo. Como se você estivesse sendo levado nos braços com muito amor. Vocês também recebem de alguns irmãos códigos. Tem um desses irmãos que se aproxima de você. Observe como ele é, a característica dele. Olhe bem para esse irmão. Essa é a sua roupagem original. A origem do teu espírito. E você recebe desse irmão um código que é colocado no seu chakra cardíaco. Ele também lhe dá outro código que é colocado no seu chakra frontal, entre as suas sobrancelhas. Outro irmão quer te mostrar outra coisa. E ele te leva dali para apresentar a você, talvez, um lugar, algum ambiente que você precisa ver. Precisa ter contato. Observem o lugar que vocês estão sendo levados. Alguns irão às naves,
outros irão para dimensões elevadas, outros irão para planetas de origem vocês começam a observar a dinâmica desse lugar. O que há nesse lugar? Observe os detalhes do que há neste lugar. O que lhe é familiar. Isso. Alguns de vocês vão receber alguns presentes que vai ajudar vocês aqui nesse trabalho em terra, nesse novo ciclo. O tempo aí onde vocês estão, ele não existe. O que para nós na Terra acontece em alguns minutos, aí acontece como uma eternidade. Recebam os códigos, recebam os presentes, recebam os downloads e as instruções que está sendo transferido para cada um de vocês. Alguns de vocês vão encontrar seres que vocês esperavam há muito tempo reencontrar. E vão sentir um sentimento enorme de carinho, de amor, de saudade. Aproveitem esse contato. Nós vamos agora nos despedir da nossa família galáctica, na certeza de que nós voltaremos aqui novamente. E vamos retornar à esfera e agora vocês já estão dentro da esfera. Essa esfera se fecha e começa a descer, passando pelo gel, calmamente, delicadamente. Observem vocês deixando essa dimensão e passando para outra dimensão. Isso. A esfera agora acabou de passar pelo gel e continua agora a descer, agora de forma rápida. Mais rápida do que a velocidade da luz. Ela passa pelas nebulosas, passa pelo Sol, pelos planetas, pelas naves. Ela passa pelos cometas, pelos asteroides e rapidamente chega ao planeta Terra. E rapidamente ela já está no seu país, rapidamente ela já está na sua casa. Rapidamente essa esfera se põe acima da sua cabeça. Nesse momento você está sendo convidado a sair dessa esfera, desse transporte, e se acoplar novamente ao seu corpo físico, a esse avatar aqui em terra. Inspirem profundamente, enchem os seus pulmões de ar. Mexam suas mãos, seus pés, abram seus olhos. Essa esfera agora se desfaz completamente. Gratidão imensa, gente. Gratidão, gratidão pela presença de vocês aqui. Concluímos hoje o nosso 10º dia. Muito obrigada a todos vocês. Amanhã estaremos de volta no nosso 11º dia, amanhã. Às 21h09 estaremos no ar, tá?
Um beijo grande para vocês. O Deus que há em mim. Saúda o Deus que há em cada um de vocês. Beijos, sejam felizes. Tchau, gente. Boa noite.